e a gente vai ter a nossa pregação com o pastor Pierre. Bom dia, queridos. Muito bom ver cada um de vocês consagrando esse tempo ao nosso Deus. Ele merece a nossa devoção. Ele merece com que estejamos aqui. E mais do que isso, nós precisamos estar aqui. Não é? É uma necessidade que nós temos. E um grande privilégio também. Tudo ou nada, um ano sem Jesus é um ano sem valor. João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E esse texto, ele é quase que, ou certamente, uma conclusão do que Jesus veio ensinando de maneira especial a partir do capítulo 13. Na verdade, é um resumo de todo o ensino de Jesus. O Evangelho se resume nessa realidade, ok? Mas no contexto em que nós estamos estudando, é a conclusão dos ensinos de João a partir do capítulo 13. Um dia antes de Jesus ir para a cruz. Então aqui ele está celebrando a Páscoa, ok? E depois que ele sai dessa celebração, então ele vai ser preso, acontece aquele julgamento injusto, né? A noite toda, a madrugada toda, e na sexta-feira, né? O povo lá, diante de Pilatos, acontece aquilo, crucificam e assim por diante, e aí vem a crucificação. Então, Jesus aqui, ele está preparando os seus discípulos para esse momento, né? Podemos dizer que a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo se resume em cumprir essa missão. A segunda vinda é para reinar, mas agora é para ser o Cordeiro de Deus, né? Então, se nós queremos ter um ano e uma vida que vale a pena ser vivida, nós precisamos atender a esse ensino, permanecer em Jesus, permanecer em Cristo. Permanecer em Jesus significa o quê? Viver amando a Jesus e, dentro desse contexto, amando também os irmãos da fé. Aí nós temos que entender, quando a gente está falando de irmãos da fé, tem aqueles ainda que irão ser convertidos, ok? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Manter ou estar em comunhão com Deus acontece quando tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, né, tudo o que eu desejo fazer, seja motivado pelo amor que nós temos a Jesus e os irmãos da fé. Isso não é automático, ok? É muito importante que a gente entenda que nós precisamos treinar o nosso coração, educar o nosso coração. Né? Enfatizei um pouco, né, na semana retrasada, a questão do mutirão apenas para mostrar a questão do serviço físico. Né? E é importante, né, porque no serviço físico, às vezes a gente cansa, a gente está fazendo algo que a gente gostaria de não fazer, ou fazer uma outra coisa, e aí eu tenho que ficar sempre educando a minha mente. Mas por que eu estou fazendo isso? Não, estou fazendo isso por amor a Jesus e amor aos irmãos. E aí a gente vai se educando. As aplicações, elas são infinitas. Né? Há um tempo atrás, numa das mensagens, eu falei sobre a tarefa, né? A tarefa dos homens, a tarefa das mulheres, né? Dentro de casa. Quando a gente começa a reclamar das tarefas que nós estamos fazendo, o que está acontecendo? Né? Então, a nossa velha natureza está focando, né, na dificuldade, naquilo que eu não queria estar fazendo naquele momento e preferia fazer em outro momento. E como é que a gente educa o nosso coração?
Então, as esposas, não, estou fazendo primeiro para agradar a Deus. Os maridos, não, estou fazendo primeiro para agradar a Deus. Aí está lá o marido, né, acordando 5 horas da manhã, né, para começar as suas atividades, para cumprir a responsabilidade dele, né, de cuidar da família. E logo vem, né, o cansaço e a gente começa a desanimar, porque a gente vê as dificuldades, mas a gente não foca na motivação. Por que é que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo? Então, as aplicações, elas são infinitas na vida de vocês e na nossa vida, né? Então, lembrar, eu estou fazendo isso porque Jesus espera isso de mim, isso é o que Ele quer, é uma maneira de eu demonstrar que eu amo, e também estou fazendo isso por amor aos irmãos. E aí, outros textos dizem que até por amor aos inimigos, mas por amor a Jesus, para dar um bom testemunho. Então, as aplicações, elas são infinitas, porque atinge todas as áreas da nossa vida. Se eu ficar falando de aplicação, eu não vou sair daqui. Vai ficar só falando sobre aplicação, ok? E é muito importante que nós entendamos que Deus quer que nós façamos conforme a nossa capacidade, conforme capacidade física, mental, intelectual, entende? Ele não quer que é sacrifício, ok? Mas é de acordo com aquilo que a gente pode dentro de cada circunstância. Para permanecer em Cristo e para que Ele permaneça em nós, é necessário que o motivo supremo de tudo que fazemos, pensamos e sentimos seja imitar Jesus para honrá-lo, para agradá-lo, para demonstrar o meu amor para com Ele. Então, para permanecermos é necessário imitar a demonstração suprema de amor que levou a sofrer até as últimas consequências. Então, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, ok, haverá sacrifício. A palavra sofrer é sacrifício. E também é necessário servir amorosamente os irmãos de Cristo, imitando a humildade de Jesus. Em terceiro lugar, para permanecermos unidos a Jesus, é necessário confiar no perdão que Jesus oferece, pois nesse perdão, Ele, sendo Deus, revela o seu amor eterno por todos os pecadores que lhe pertencem. Então, agora estamos continuando o estudo. Agora não é revisão, então eu vou repetir. Para permanecermos unidos a Jesus, é necessário confiar no perdão que Jesus oferece, pois nesse perdão, Ele, sendo Deus, revela o seu amor eterno por todos os pecadores que lhe pertencem. Você pertence a Jesus, então você faz parte desse grupo de pessoas. Você já entendeu que é pecador, que merece o inferno e que pela graça dele, Ele te convenceu dessa verdade, capacitou você a confiar que Ele é a solução para o seu pecado, Ele é o perdão. Então, você faz parte dessa promessa. Nunca devemos perder o contexto. João 13 começa assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E agora a gente vai entender a declaração de Jesus no versículo 10. Declarou-lhe Jesus: quem se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, estáis limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Então, nós precisamos agora retornar naquele diálogo, naqueles versículos que tratam sobre Pedro. Pedro tentando ensinar Jesus como ele deveria se comportar na celebração da Páscoa. Dá para imaginar isso? Então está lá Jesus, né, celebrando a Páscoa, dirigindo as coisas, e de repente Pedro vai dizer para Jesus: não é assim não. Eu preciso te ensinar algumas coisas. Foi isso que Pedro fez. Pedro, disfarçadamente, está repreendendo Jesus por estar, no seu ponto de vista, agindo de forma inapropriada. É muito importante que nós entendamos, isso eu vou repetir sempre,
que dentro do nosso coração, agora é um novo coração, mas ainda está aquela parte da velha natureza, que quer ser Deus e que acredita que muitas vezes é Deus. E fica contestando, né, lá no coração os ensinos de Jesus. E aí a gente está nesse exercício, né, de aprender a dar um cala-boca na velha natureza. Ok? Então, quando Pedro perguntou para ele, tu lavarás os pés a mim? Ele está afirmando que Jesus não deveria estar lavando os pés nem dele e nem dos seus discípulos. É isso que Pedro está dizendo. É como se Pedro estivesse dizendo assim, o que o senhor pensa que está fazendo? Pensou direito? Não é seu papel. O senhor é muito importante para estar fazendo isso. Isso não tem cabimento. É isso que essa pergunta, talvez no nosso contexto, significa, que está lá dentro do coração. Então é muito importante nós entendermos isso. Então agora o que Jesus faz? Ele usa agora, né, essa atitude pecaminosa de Pedro, de maneira muito paciente, com muita humildade, nós já vimos isso em mensagens anteriores, para ensinar Pedro, e não somente Pedro, para ensinar aqueles discípulos que estavam lá, e para nos ensinar. É por isso que ficou registrado nas Escrituras. Todo mundo tem um Pedro dentro de si também. Ok? Então, respondeu-lhe Jesus, o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então, o que essa resposta amorosa de Jesus para com Pedro nos ensina? Ele nos ensina o seguinte, ó, tem muitas lições nesse simbolismo aqui, nessa ação simbólica, mas ao mesmo tempo real, de estar lavando os pés de vocês. E que você não tem condição de entender agora. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. O lavar os pés aqui inclui lições que Pedro, os demais apóstolos, só iriam entender depois da crucificação de Jesus. Por isso que ele diz, você não vai entender agora, você vai entender depois. Lembra? Eles não têm o Novo Testamento como nós temos. Eles estão aprendendo ainda a respeito de quem é o Messias, aquilo que ele vai fazer. Eles não entendiam ainda tudo o que a cruz representa. Pedro ainda é aquele mesmo. Quando Jesus falou que, né, ele ia ser entregue, falou, não faz isso não. E Jesus falou, aparta-te de mim, Satanás, você não sabe o que você está falando. É o mesmo Pedro ainda em transformação, como nós também ainda estamos em transformação. Só que nós temos agora o que Pedro não tinha naquele momento. Né? Ele não tinha o Espírito Santo atuando como ele atua em nós hoje, e não tinha a palavra de Deus completa ainda. Mas as lições são para nós também. Né? Então, Jesus está preparando os seus discípulos para aquilo que iria acontecer logo a partir do dia seguinte. Jesus usa a teimosia de Pedro para ensinar que o ato simbólico de ter os seus pés lavados por ele significa permanecer em comunhão com ele. E, além disso, não é? E o que é permanecer? Quais são os benefícios de nós permanecermos em Jesus? Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Olha, Jesus diz, você não vai entender. Então ele foi teimoso, ok? Como se ele não tivesse ouvido aquilo, ele continua ainda, né, com aqueles pensamentos que faz parte, né, daquela cultura. Não, você não vai me lavar o pé de jeito nenhum. Aí Jesus faz uma outra declaração amorosa, mas poderosa. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. O que significa isso? Esse termo, ter parte, é algo muito importante na cultura judaica e que deve ser importante para nós também, tá bom? Não ter parte significa, algo que é designado para você, você não vai ter. Algo de bom, benefícios. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 12, é usado no contexto, né, secular como herança, parte de uma herança.
Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Dá-me parte, me dê aquilo que é designado a mim. Nós sabemos, agora, como filhos de Deus, que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, que há uma herança, nós somos co-herdeiros com Cristo, de muitas bênçãos que têm a ver com a eternidade. Também, no pensamento judaico, essa palavra é usada para bênçãos futuras, de maneira geral. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, diz assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Uma promessa que vai além da salvação eterna garantida. Ele está dizendo, olha, a parte aqui, tá bom? São bênçãos, quer dizer, inclui estar livre da segunda morte, que é o inferno, mas inclui também ser sacerdote, poder servir ao Senhor e reinar com Ele. E também esse texto, esse termo não tem parte, também é usada para mostrar que você faz parte da família de Deus, que você é filho de Deus. Apocalipse 22, 19, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Está dizendo, não é meu filho. Entende? Então, essa questão de, quando Jesus colocou para Pedro, olha, você não vai ter parte comigo, Pedro não entendeu tudo, com certeza. Mas ele entendeu que esse simbolismo aqui tinha a ver em continuar tendo intimidade com Jesus. Por isso que ele respondeu o que ele respondeu. Então ele pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque ele entendeu, na mentalidade que ele tinha, na fé que ele já tinha, como judeu, e reconhecendo que Jesus era o Messias, ele entendeu, espera aí. Isso que está sendo aqui, no mínimo simboliza que eu vou continuar tendo esse relacionamento com Jesus, então eu quero. Então isso é muito importante. E essa resposta de Pedro, talvez intempestiva, talvez ele falou o jeito dele, não, então eu quero muito isso, então lava eu todinho. Jesus vem com um ensinamento extremamente importante, tanto para Pedro como para nós também. Jesus afirma aqui que há dois tipos de purificação através desse simbolismo de lavar os pés. Ele está falando aqui sobre perdão de pecados. Jesus afirma que há 2 purificações que todo pecador precisa para ter e manter comunhão com Jesus. Uma, eu vou chamar de purificação definitiva. Alguns teólogos colocam essa purificação como a purificação inicial. Mas o que é importante a gente entender é que essa purificação, ela já aconteceu de uma vez por todas, e ela acontece na vida de uma pessoa, ao reconhecer quem é Jesus, também de uma vez por todas. Então é a purificação definitiva de todos os pecados de quem confia nele como Senhor e Salvador. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Então, assim, ó, quem já se banhou, quem tomou banho completo, só precisa lavar o pé. Quanto ao mais, está limpo. E vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Jesus está afirmando aqui
que todos aqueles apóstolos que estavam ali naquele momento estão limpos, purificados, menos Judas. E é interessante, Pedro ainda não tinha permitido que lavasse os pés dele. Não tinha permitido ainda. Está falando de uma purificação que aconteceu antes na vida de Pedro. Provavelmente, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lembra naquela pergunta, não é? Essa purificação, irmãos, é aquela que acontece no momento da sua salvação. Naquele momento que você reconheceu que o inferno é real, que você era uma porcaria de ser humano no ponto de vista de Deus, isso é, tinha muita porcaria na sua vida, muita sujeira, pecado, e que você não tinha o que fazer com eles, não tinha como você se livrar, eles aconteceram, de verdade. E você entendeu que aquilo ofendeu Deus, e você entendeu que Jesus veio para te perdoar. Nesse momento, aconteceu essa purificação total e definida. É muito importante que nós entendamos isso. É sobre isso que eu quero investir um pouco mais de tempo hoje. Para que a nossa alegria, para que o nosso amor ao nosso Deus cresça, aumente. Que o nosso foco é entender o que é que Jesus já fez por nós, que é o que nós mais precisamos, é o que mais importa. Existe uma outra purificação que eu preciso mencionar aqui, tá bom? Que a gente chama daquela purificação contínua, conhecida também como santificação progressiva, né? Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto a mais já está limpo. O que está falando aqui? Aqui ele está falando, irmãos, sobre o pecador que já é salvo através da obra do Senhor Jesus Cristo, mas, como nós sabemos, continua no pecado. Isso é, continua cometendo pecados. Continua tendo atos de desobediência aqui ou ali. Mas ele se arrepende e ele continua lutando contra o pecado. Isso é, ele não se rende ao pecado, que é aquilo que nós devemos, ou pode ser chamado de limpeza diária que nós precisamos. Apesar de termos a purificação eterna definida como posição, ainda é necessário a purificação dos pecados que nós cometemos. Mas sobre esse, eu vou falar numa outra oportunidade, tá bom? Hoje eu quero tratar de maneira mais detalhada essa primeira purificação. Somente Jesus garante a purificação definitiva de todos os pecados de quem confia nele como Senhor e Salvador. Lembra? Jesus aqui está começando a ensinar, né? Falou muito sobre a obra dele, a obra de salvação, mas aqui ele está preparando os seus discípulos para o dia seguinte. E lembra, todos eles fugiram, e Pedro ficou de longe. Ele está preparando para isso, para mostrar ou ensinar por que é que ele teria que ir para a cruz. Uma necessidade nossa. Jesus veio para suprir a nossa maior necessidade. Resolver o problema de pecados que cometemos no passado e não tem como ser desfeito, por isso que nunca é por obras, não há nada que você faça que desfaça as coisas erradas que você fez. Não há nada. Deus já foi ofendido. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que salvação não é conta bancária. Quanto eu fiz de coisas boas e quanto eu fiz de coisa ruim, coloca lá. E se colocar, vai ficar devendo. Não tem jeito. Entende? É muito importante isso. Jesus usa o entendimento limitado de Pedro sobre lavar os pés para ensinar a necessidade de sua morte em favor dos pecadores que lhe pertencem, a fim de que sejam
purificados pelo perdão que somente Jesus pode oferecer através do seu sacrifício. Veja como a ênfase aí de banhar e lavar e limpeza é enfatizado. Declarou Jesus: quem se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto a mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. A palavra banhou, lavar, limpo, limpo, limpo. A ênfase é essa, não é? Purificação, limpeza. Ele usa os pés sujos para mostrar que pecado é sujeira. É isso que Jesus está ensinando aqui, tá bom? A ênfase aqui está no fato de que, através do sacrifício do Senhor Jesus, os pecados são retirados. Você quer que os seus pecados não sejam contabilizados? Você quer que os seus pecados sejam tirados de você? Só através de Jesus. Só Ele pode, e Ele já fez. A maioria aqui, ou talvez todos, já tenham feito essa decisão. Você consegue meditar nessa verdade? Quando você pensa nas lutas que você tem no dia a dia, quando você pensa nos efeitos do pecado, efeitos físicos, efeitos morais, efeitos emocionais, você consegue entender do que Jesus te livrou ao tirar os seus pecados? Você consegue imaginar uma eternidade só tendo dias ruins, sem ter nada de bom? Eternidade de dor física, eternidade de raiva, eternidade de amargura, eternidade de ressentimento, eternidade de desprazer. Consegue entender isso? O que é viver assim? E aí vem a pergunta: será que nós não precisamos diariamente lembrar disso? Para que o nosso amor e a nossa gratidão a Jesus, através do estilo de vida que Ele quer que nós tenhamos, aconteça, pela motivação certa. Quem confia em Jesus como Senhor e Salvador, eu vou repetir até colocando uma palavra nova. Quem confia em Jesus como seu Salvador e novo Senhor, porque nós tínhamos um Senhor antes, que era o diabo. Nós tínhamos, reconhecendo ou não, tendo esse conhecimento teológico ou não, a Bíblia diz que antes nós éramos servos do pecado. Então nós éramos, o Senhor da nossa vida era o pecado. E quem é o pai do pecado? É o diabo. E agora nós temos um novo Senhor. Então quem confia, os pecados são levados embora. Já foram tirados de nós. Nós já temos uma posição de sermos 100% purificados por causa da obra de Cristo, e aquilo ninguém pode desfazer. João 5:24 é um dos textos que eu gosto muito. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, e ouvir aqui é entendeu, e agora essa palavra é para si. Então quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem agora. Não entra em juízo, não vai passar pelo julgamento das obras. Porque se você passar pelo julgamento baseado no seu estilo de vida, vai para o inferno. Mas graças a Jesus, esse sacrifício definitivo, e a prova é a ressurreição dele. Quem confia nisso, está livre. Eu costumo dizer, se você fosse convencido de que o resto da sua vida, não sei quantos anos você tem pela frente, ele falou, tem uma proposta para você.
tá bom? Essa pessoa, ela mostra para você o que é toda a eternidade lá no céu. Ruas de ouro, sem dor, sem sofrimento, um corpo que nunca fica doente, um corpo que, né, alegria plena. E ele consegue fazer com que você veja aquilo e sinta aquilo. Ele diz, só que tem um preço. Você vai viver miseravelmente os seus dias aqui na terra. Mas isso que eu estou mostrando para vocês é por toda a eternidade. Eu tenho certeza que se você acreditasse nisso, você trocaria. A gente acredita, mas parece que a gente não acredita, não é? Vêm as lutas, vêm as dificuldades, vêm as tentações, e parece que a gente corre rapidinho, né, para aquilo que... Por isso que a gente precisa cultivar essa realidade. Por isso que a Bíblia várias vezes nos lembra, né, a porcaria de seres humanos que nós éramos. E ainda há porcarias na nossa vida que Deus, graciosamente, com muita paciência, está tirando de nós aos poucos. Ele está dizendo, eu entendo, continua, não se renda. Mas isso é mensagem para frente, né? Aquela outra purificação. Irmãos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, esse termo lavar é usado como figura de linguagem para a purificação de pecados por meio do perdão que Deus sempre concede gratuitamente. Mas o preço sempre foi Jesus indo para a cruz. No Antigo Testamento apontava para o sacrifício que ia acontecer lá na frente e para nós o sacrifício que já aconteceu no passado. Mas essa é a realidade. Nós já vimos isso, né? Quando Jesus instituiu o sacrifício para o perdão de pecados. Lembra? Os sacerdotes lavando as mãos e os pés como símbolo do quê? Purificação interior. Êxodo capítulo 30, versículo 17 a 25. Disse mais o Senhor a Moisés, farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-las entre a tenda da congregação e o altar e deitarás águas nela. Nela Arão e seus filhos, isso é, o sumo sacerdote e os sacerdotes, lavarão mãos e pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. E o sacrifício de Jesus em nosso lugar é para que a gente não experimente a segunda morte. É por isso que ele morreu. O sofrimento eterno. Quando se achegam ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Olha como ele repete a ênfase. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morra. Isso lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através das suas gerações. Para eles entrarem no relacionamento com Deus, eles precisavam dessa purificação. Sabe por que a gente pode hoje conversar com Deus? A gente não precisa hoje, né, de alguém um humano intercedendo por nós. Vocês me conhecem, eu vim do catolicismo, né? Então tinha que confessar para o padre, porque o padre tinha que dizer para mim. Não, Jesus é o único intercessor. E graças ao sacrifício de Jesus, eu posso entrar na presença de Deus sem morrer, sem ser fulminado. As nossas orações agora são atendidas, e todas elas são atendidas, até quando vem um não, né? É Deus atendendo, né? Não nos dando algo que vai nos fazer mal, entende? É porque Jesus nos purificou, entende? Essa profecia, que eu vou ler agora, é uma profecia messiânica. Ela vai ser cumprida através do uso desse termo lavar, que aponta para o dia em que Jesus vai voltar, por exemplo, para purificar Israel dos pecados, para restaurar o reino prometido de Davi, porque ele é rei. Jesus veio para ser o cordeiro, mas para ser o leão. Ele veio para morrer, mas ele veio também para reinar. E só foi cumprido ainda uma parte. Naquele dia, o renovo do Senhor, isso aqui é um título
para o Messias, um título para Jesus. Será de beleza e de glória. Na primeira vinda de Jesus, as pessoas não podiam olhar para o rosto de Jesus na cruz. Ele estava totalmente desfigurado, não tinha beleza. Mas na segunda, é pura glória. Orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião, os que ficaram em Jerusalém, serão chamados santos, todos os que são inscritos em Jerusalém para a vida? Quando o Senhor, e veja aqui, lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar Jerusalém da culpa de sangue do meio dela, com espírito de justiça e espírito purificador. Israel, irmãos, vai ser limpo, inclusive, da culpa do sangue, não só dos profetas do Antigo Testamento, mas também da culpa de terem gritado, crucifica-o, crucifica-o. O perdão que nós recebemos, o perdão que Israel também vai receber. Houve uma troca ali entre Barrabás e Jesus, é um bom simbolismo, né? Cada um de nós era Barrabás lá naquele momento, e foi trocado. O termo lavar é empregado como símbolo da purificação dos pecados, fruto da obra redentora de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo naqueles que pertencem a Deus por confiarem em Cristo como Salvador. Tito 3, versículo 3 até o versículo 7. Pois nós também, terceira pessoa, aqui Tito está se incluindo, e está incluindo todo mundo que vai ler a carta. Quer dizer, Paulo, né? Paulo aqui está se incluindo, está incluindo Tito, e está incluindo a quem Tito ia ensinar, e chegou até nós. Então você está incluído nesse nós aqui. E se você não acredita, então você ainda não é salvo. Pois nós também outrora éramos nécios, andávamos na nossa sabedoria, não é? Desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Pergunta: você escapa de um desses pecados? A palavra de Deus inspirada está mentindo a respeito de você e de mim? Tem uma dessas características que aqui não era sua quando você era descrente? E essas características ainda estão na nossa velha natureza. E a gente está lá, pela graça de Deus, lutando com elas. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, Jesus é a benignidade de Deus, é o nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele está dizendo, ó, já aconteceu, mediante o lavar regenerador. Essa palavra regenerador se refere ao novo nascimento, o Espírito Santo habitando dentro daqueles que confiam em Jesus como Senhor e Salvador. Mas não só regenerador, também renovador, restaurador, mudança para melhor. Então, a ação do Espírito Santo, ele foi pontual na nossa vida e ele é também dinâmico diariamente, nos renovando para melhor. Renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Foi através daquele momento, por isso que ninguém pode desfazer, por isso que salvação não se perde. Você pode perder a alegria da salvação quando você está em pecado. Você até duvida da sua salvação, porque você está em pecado. Mas quem é salvo de verdade, é salvo. Mas quem é salvo de verdade, isso tem a ver com a próxima mensagem, não brinca com o pecado. Mas vamos continuar aqui, tá bom? Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna.
Se a Bíblia diz que Deus não se lembra dos nossos pecados, por que agora o Espírito Santo fica lembrando quem eu era? A Bíblia não se contradiz. Deus não lembra dos nossos pecados para usar os pecados contra nós e nos condenar. Ele lembra quem a gente era, para que a gente entenda quanto Ele nos amou, para que nós correspondamos a esse amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós temos que lembrar de tempos em tempos quem nós éramos antes de reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Nós temos. Entende? Se você perder isso de vista, você vai voltar a ser descrente. Se você perde isso de vista, é porque você não está nem reconhecendo seus pecados no presente. Porque você pode se achar melhor daquilo que você realmente é. Cada um desses pecados, todo ser humano sem Jesus pratica e não está nem aí. Às vezes nós praticamos, eu espero que nenhum de nós não esteja nem aí, de ficar justificando. Mas, irmãos, nos lembra algo extremamente importante. Só Jesus tem poder, competência, ser perfeito para ser o Salvador. Você não tem como ser o seu Salvador. Não fica pensando, o que eu preciso fazer? Agora eu fiz, será que eu perdi? Não, o que Jesus fez está feito. Entende? Eu vou viver uma vida nova assim, mas por amor a Ele, para demonstrar gratidão a Ele, para eu cumprir o meu ministério que Ele tem para mim. Graças ao sacrifício do Senhor Jesus, fomos definitivamente regenerados. Os verbos aqui dizendo, olha, já aconteceu pontualmente, não foi um processo. Entende? Já aconteceu. Dá para ser grato, dá para servir. Você entende por que ele envolve o nosso dia a dia? Por causa da posição em que Deus já nos colocou. O ensino de Jesus sobre lavar os pés como símbolo de purificação dos pecados. Judas é apresentado como aquele que não tem parte com ele, evidenciando que somente os que pertencem verdadeiramente a Cristo são purificados. É muito importante entender que até, vou usar um termo aqui simbólico, até na igrejinha de Jesus, ele e seus 12 tinham joio. Ok? Então, faz parte, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Com a nossa vida e prestar atenção na vida uns dos outros. O sacrifício de Cristo não concede perdão e purificação a todas as pessoas indiscriminadamente. Puxa vida. Palavrinha para o joguinho da forca, né? Vamos para. O perdão é destinado apenas àqueles que reconhecem ser merecedores da punição eterna e confiam que Jesus sofreu em seu lugar, substituindo-os na cruz. Porque tem gente que acredita, Jesus morreu por todo mundo, a salvação universal. Não. Mentira. Judas é um representante de um grupo de pessoas que andaram com Jesus. Eu creio que até acreditaram que Jesus era o Messias, mas para ser rei, para satisfazer apenas desejos pessoais. Entende? Hoje tem um grupo aí até chamado de evangélico, né? Eles querem Deus por quê? Porque eles querem uma vida melhor, só estão pensando neles. Não estão nem aí para o pecado, não estão nem aí se estão ofendendo a Deus ou não. Então isso não é salvação de verdade. Lavar os pés como símbolo de purificação de pecados só seria plenamente
compreendido por Pedro e por demais apóstolos depois da morte dele. Foi por isso que vocês não vão entender agora. Mas Jesus, ao explicar para Pedro essa questão de se lavar, ele apresenta essa verdade purificadora. Jesus, ao dizer, o que faço agora, você não entende, mas compreenderá depois, Jesus mostra que a sua humildade vai muito além de lavar os pés dos discípulos. Jesus está dizendo, olha, a minha humildade, o meu amor por vocês, a minha humilhação, ela vai se revelar plenamente a partir de amanhã. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vai se revelar ao ele se permitir ser preso. Porque se ele não quisesse, ninguém ia prender ele, não. Ele se permitiu. Ele aceitou aquela condenação injusta. Porque ele podia acabar com aquilo a hora que ele quisesse. Ele decidiu sofrer voluntariamente e de forma dolorosa e de forma humilhante aquela morte de cruz, porque ele decidiu, por amor, nos amar, pagar o preço do perdão que purifica os pecados. Por quê? Porque não tem como nos desfazermos dos nossos pecados por nós mesmos. Ou alguém assume eles e arranca eles de nós, ou senão, condenação. O ato de lavar os pés foi planejado por Jesus, porque Jesus queria ensinar não somente como nós devemos servir uns aos outros, mas ensinar a purificação dos nossos pecados, que somente Ele pode conceder. Jesus veio cumprir a missão de morrer no lugar de inúmeros pecadores, com o propósito de salvá-los da condenação eterna e transformá-los em novas criaturas, cujo objetivo de vida é imitá-lo. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio para purificar e veio para regenerar também. Eu quero ler o que o teólogo Carson escreveu. A única forma de sermos resgatados é se alguém nos salvar. Precisamos de ajuda de alguém que possa satisfazer as exigências da justiça, assumindo em nosso lugar o fardo da queda e pagando o preço por nossos pecados. Jesus Cristo sempre foi o único capaz de fazer tal sacrifício. Somente Jesus, irmãos, tem o poder de dar a sua vida e de pegá-la de volta. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Ele está mostrando a questão voluntária do seu sacrifício. Dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Esse é o nosso Deus. Isso é o que Jesus fez por nós. Isso que Ele espera, Ele quer que nós tenhamos isso na nossa mente, no nosso dia a dia. E aí nós podemos demonstrar a nossa gratidão e o nosso amor para com Ele, vivendo o estilo de vida que Ele quer que nós vivamos. Mas pela motivação certa. Já fomos purificados. A salvação é garantida. Tem mais coisa aqui. Vocês vão receber. Mas o plano, irmãos, dessa mensagem é lembrar. Talvez para alguns aqui não houve novidade nenhuma. Para alguns, talvez, puxa vida, foi tudo isso? Não, meu irmão, foi tudo isso e muito mais. Né? Eu acho que nenhum ser humano é capaz de falar tudo sobre o que Jesus fez. Nós vamos entender plenamente quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado. Eu quero terminar esse texto exaltando
a obra salvadora do Senhor Jesus, enfatizando, irmãos, que graças a Jesus não há nada que nós podemos fazer para estragar essa obra. Isso não tem jeito, não há nada. Entende? Não caia na cilada do diabo de que você não tem jeito. Às vezes você já repetiu aquele pecado várias vezes, né? E o diabo vem dizer, você não tem jeito, é mentira. Né? Se você confia de verdade que é pecador, né? Se você está até, vamos dizer assim, deprimido por causa do pecado que você cometeu, amém, é uma depressão boa, mas não caia no laço do diabo de achar que você não tem jeito, de achar que você está perdendo a salvação, de achar que Jesus não te ama, é mentira. É mentira. Entende? Salvo uma vez, salvo para sempre, porque a obra de Jesus foi cumprida até o fim. E eu quero, tem tanta coisa aí, só para vocês verem o que tem aí, ó. Vocês vão ter que estudar isso no grupo Céu, tá bom? Eu acho que vai ser suficiente. Mas a conclusão, irmãos, é importante. O perdão que Jesus oferece é definitivo, garantindo purificação, isso é, eliminação de todos os pecados daqueles que confiam nele como Deus, Senhor e único Salvador. Quem já se banhou está de todo limpo, vós estáis limpo. Não todos, mas os não todos é aqueles que não se renderam a Jesus ainda. Não é aquele que peca. Ainda pecamos. Por isso que Romanos diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus permitir, na próxima semana eu quero falar sobre que necessita lavar os pés. A aplicação só tem essa, a própria Bíblia. Aqui você usa a imaginação. Líderes do Grupo Céu desenvolvam isso, assim, lembrando, o que está ensinando aqui? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que é que está te desanimando? Isso que está te desanimando está dizendo que o seu coração está muito mais naquilo que você gostaria de ter do que daquilo que Deus já te deu. Tudo errado, entende? Ele continua dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matadouro. Sofrimento, perseguição, injustiça faz parte da nossa vida, mas e daí? Isso não é nada perto daquilo que Deus já garantiu para nós. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Intervalo.